Lucas. No No Evangelho de Lucas. Évangile selon Luc. É lá onde Deus quer falar conosco. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa para contigo. Parole puissante pour Eu sei que Deus quer livrar uma vida hoje. Não é para todos essa palavra. É palavra para uma pessoa só. Aleluia. Amen. Estamos em Lucas. Luc, no seu capítulo 8. Chapitre 8. Vamos começar nos versículos 40 verset 40 até o 43. 43. Como é tão longo, eu vou ler só o 43, ao menos até mais um pouco mais embaixinho. Diz assim a palavra de Deus. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Estava gastando tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém poderá curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto, imediatamente cessou a sua hemorragia. 45. Depois o Senhor pergunta: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão está aglomera, te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, porque eu sinto que um poder saiu em mim. Palavra do Senhor. Parole de Dieu. Muito obrigado por tomar vossos assentos. Obrigado, servos de Deus. Merci. Fala, Senhor, fala comigo. Senhor, fala para mim. Fala, Senhor, fala para mim. Aleluia. Amém. Fala, Senhor, fala para mim. Esta é a sua palavra. Aleluia. Amém. Nós queremos falar de um tema nesta tarde. Queremos falar de um tema. Quem me tocou? Quem me tocou? Qui m'a touché? Quem tocou a mim? Nani a touché ngai? Porque eu sinto um poder que saiu em mim. Ele dizer, alguém tocou em mim. Se ninguém me tocasse, o poder não devia sair em mim. Mas se saiu o poder, porque alguém me tocou. E ali Jesus pergunta: quem me tocou? Aleluia. Amém. A Bíblia diz, deixa que eu volto no 40. No seu capítulo 40. Na verset 40. Versículo 40. Na verset 40. Onde começa a história. Essa história é tão rica. Às vezes você já ouviu num lugar. Às vezes alguém já pregou esta palavra. Às vezes quando eras menino alguém te falou sobre esta palavra. Mas eu quero te dizer que esta palavra é a palavra de Deus. Nesta manhã o Senhor renovou esta palavra. E alguma coisa nova vai acontecer. E alguma coisa vai acontecer na sua vida. Por ter medo desta palavra, Jesus chegou num local. Havia lá no local onde estava ao seu redor havia a multidão. Havia muita gente no lugar onde estava. E daí, chegou um cara que disse, falou para ele, que é chamado Jairo. Ele disse para Jesus que a minha filha que tem 12 anos, ele está enfermo. Ele rogou a Jesus: Senhor Jesus, minha filha está prestes à morte. Então vai lá e sara minha filha. Então Jesus
deixou o lugar onde ele estava. Yesu atiki esika azalaki. Começou a caminhar onde estava esta filha. Abandi kotambola esika mwasi oyo azalaki. Gente, a palavra de Deus me fala Ndeko na ngai liloba na Nzambe lobi na ngai. que pelo caminho onde ele passava, Na nzela oyo ye abandi kotambola, apareceu lá uma mulher mwasi moko amonanaki. que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Abandai ko perde makila ou A hemorragie. hemorragia passava nela. Hemorragie bandai ko tungisa A ye. Bíblia diz durante 12 anos. Esalaki 12 ans. Que coincidência! Coincidence nini ya boye? A menina pelo qual Jesus ia procurar Mwana ya mwasi oyo Yesu azokende kobikisa tinha 12 anos. azalaki pe na 12 ans. Mas pelo caminho, Na nzela Yesu se azokotambola conta com uma mulher. akutani na mwasi moko. Esta mulher estava doente Mwasi oyo azalaki malade. durante 12 Ye anos. pe azalaki malade durant 12 ans. Isso me complicou, amado. Wana e compliqué ngai. Como é que a Bíblia leva coincidências? Ndenge nini Bible ememaka coincidence? Como é essa coincidência? Lokola na coincidence ya boye. Tudo fala de 12 anos. Bango mibale bazali kolobela kaka 12 ans. Eu pensei profundo. Nakanisi na mozindo Eu penza. pensei muito. Nakanisaki mingi. Eu busquei a Deus. Nalukaki Nzambe. Perguntei a Deus. Natunaki Nzambe. Por que isso aconteceu, esta coincidência assim? Pourquoi est arrivé coïncidence ya boye? Olha, quando você está lendo os evangelhos, Tango yo ozokotanga évangile, o evangelho de Lucas tem algo especial. évangile ya Luc eza na eloko moko spécial. Porque Lucas era um médico. Po ete Luc azalaki médecin. Lucas tinha uma outra forma de ver as coisas. Luc azalaki na manière moko différente ya komonela makambo. Entre os 4 evangelhos, Entre 4 évangiles, esta palavra está escrita lá. parole oyo ezali kokoma na livre ya Mas Luc. Lucas fala de uma outra forma. Luc mutu alobi yango na ndenge moko différente. Lucas não era discípulo de Jesus. Luc azalaki disciple ya Jésus te. Mas a forma de ver, talvez alguém que era tão próximo de Jesus. Mais eloko na façon ya kolobela lokola mutu moko azalaki pene na Yesu. Porque Lucas entendia de uma outra maneira. Po ete Luc abandaki kocomprendre na manière moko mosusu. Ele, nas suas escrituras, acrescentava alguns detalhes. Na kokoma na ye abandaki kobakisa badetail mosusu. E essa detalhe é que me levou mais profundo. Badetail oyo nde ememaki ngai na mozindo. Você já ouviu esta palavra? Osi oyoka liloba oyo. Mas essa detalhe que está aqui nesta palavra Mais badetail oyo eza na parole é que oyo. vai te dar uma nova palavra nesta manhã. E yango nde ekopesa biso parole ya sika na tonga Hoje lelo. você vai receber uma palavra da parte do Senhor. Lelo okozwa parole na E parole ya essa Nzambe. palavra vai levar vida em ti. Parole oyo ekoya na bomoi epai na yo. Desde que eu falo que Jesus quer passar por um caminho. Alingi naloba ete Yesu alingi koloba na nzela moko, alingi koleka na nzela moko na tongo ya lelo. Jesus quer passar pelo seu caminho. Yesu alingi koleka na nzela na yo. Jesus, ele tinha um outro caminho para passar. Jésus azalaki na nzela mosusu akokaki Porque koleka. ele estava aí curar uma menina. Po ete ye abandi kokende kobikisa mwana Mas moko ya ele mwasi. passou por um caminho. Mais a préféré aleka na nzela Hoje o moko. Senhor passa pelo seu caminho. Lelo nkolo aleka na nzela na Deixa que yo. o Senhor passa pelo seu caminho. Tika ete lelo nkolo aleka na Você nzela na que já yo. sofreu várias Osi vezes. oyoki pasi mingi. Você que está passando problema. Ozolekisa bataya Deixa que problème. o Senhor passa pelo seu caminho. Tika ete nkolo aleka na nzela na Esse é yo. o seu dia. Lelo mokolo na yo. Hoje é o seu dia. Lelo eza mokolo O na yo. Senhor deve passar pelo seu caminho. Lelo esengeli aleka na nzela na Mesmo yo. que não estava na lista de passar no seu caminho. Meme ozalaki na liste te ya koleka na Mesmo que não nzela. era o seu dia. Meme ezalaki mokolo na yo Mas te. como o Senhor te conhece, Nkolo ayebi yo. Ele vai passar pelo seu Te akoleka caminho. na nzela na yo. Hoje Ele passa pelo seu Lelo caminho. akoleka na nzela na yo. Deixa que eu falo um pouco desta mulher. Tika naloba mukie sur cette femme. Esta mulher estava doente Mwasi oyo azalaki malade durante 12 anos. durant 12 ans. O que ele tinha? Azalaki na nini? Era hemorragia. Azalaki na hémorragie. Em Israel, E na Israël, segundo a lei mosaica, selon la loi mosaïque, a pessoa que está perdendo o sangue, mutu oyo azali kotanga makila to koperde makila, ou então que está no período, né, das mulheres, aza na ntango ya lipamboli ya basi,
Naquele período, esta mulher era considerada como uma mulher imunda. Azalaki considéré lokola mwasi o azalaki impure. Uma mulher impura. Mwasi moko impure. Então não devia estar no meio da sociedade. Akokaki te kovanda esika moko na bato. Então era colocado num outro lugar, Iye azalaki, il fallait que avanda esika mususu. Num lugar onde eram colocados todas as pessoas que eram imundas. Esika bande ko tia bato o bazalaki ba impure. Imagine, meus amados, imaginez ndeko nangai que esta menina esta mulher talvez começou o seu período com 12 anos. Tango mususu ndeko mwasi o abanda tango abanda período na ia 12 ans. Então foi colocado naquele local. Batia esika wana. No local onde ele foi colocado. Esika o batia ye. O tempo do período. Tango wana período wana. Entre 5 ou então 7 dias. Ou 5 ou 6 jours. Isso o período acaba. Wana período wana ndesila. Então essa menina é purificada e volta para a família. E mwasi akomi purifié et puis akoki na eko zonga na ba famille na ye. Imaginei isso que aconteceu. Mais na mwasi wana e arriva ki ndenge wana te. Chegaram os seus 7 dias. Akoma aqui na 7e jour na ye. Não chegou a purificação. Purificação e do salimento. Talvez a mãe dele venha à busca dele onde ele estava. Então musulmana na ye akendaka que no rozoa esika batia. Então dos familiares vem à busca dele para dizer que não volta para casa. Então mususu bande koneba ko que no rozoa ba ebisa que zonga na. Mas isso não aconteceu, amado. Wana e arriva qui te bien aimé. Passaram os primeiros 7 dias. Alekisi 7 jours. Passaram outros 7 dias. Alekisi 7 jours mususu. Passou o primeiro ano. Alekisi une année. Essa menina continuou lá. Mwasi wana continue kakakuna. Passaram o segundo ano. Alekisi 2e année. A menina continuou lá. Azoko continue kakakuna. Amado, era sofrimento tremendo. Bien-aimé, exaki souffrance pensa. Você não lembra que tipo de sofrimento que esta mulher estava passando? Quand on a kanisa souffrance o moi so bande ko kanisa. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo quanto tinha. Bíblia obieteye a gaspia que nyonso o yazalaki nango. Aos médicos. E pas ya ba médecin. Para se ver se ele pudesse receber a cura que estava precisando. Bona atala ete soki ba médecin ba ko bikisa ye. Existe pessoa nesta manhã que está passando numa situação difícil. Você talvez você gastou tudo quanto você tinha. Você já gastou aos médicos. Uma solução. Mas Jesus hoje vai passar pelo seu caminho. Ele vai dando uma coisa nova. Vai te tirar da situação que você se encontra. A Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo, aleluia. Alguma coisa pode acontecer em ti. Mas Jesus pergunta, pelo caminho quando estava caminhando, esta mulher foi tocando. Ele foi tocar a roupa de Jesus. Pelo caminho, enquanto ele estava andando, a mulher saiu, foi ao encontro de Jesus, pegou na roupa de Jesus e ela foi curada. Quando ela foi curada, é lá onde está o nosso tema. Jesus pergunta: quem me tocou? A Bíblia diz: os discípulos não tiveram resposta para dar a Jesus. Porque havia multidão. Muita gente estava ali. Isso não quer dizer que quando tem muita gente, ninguém pode tocar a Jesus. Havia muita gente, mas havia alguém que tocou a Jesus. E Jesus pergunta aos discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Porque na multidão sempre tem alguém que toca a Jesus. Nós viemos muito aqui, mas nem todos nós vamos tocar a Jesus. Estão entendendo?
Levanta a sua mão. Pepa loboko na yo. Levanta a sua mão. Tembola loboko. Dá glória a Deus. Bankembo na nzambe. Muita gente pode ouvir a Jesus. Os outros só vão ir encostando. Os outros só vão ir vendo o que Jesus está fazendo. Mas haverá alguém que vai tocando nele. E Jesus vai sentir que há um poder que saiu nele. E quem é que vai tocar Jesus nesta manhã? Quem é que quer tocar Jesus nesta manhã? Quem quer tocar Jesus nesta manhã? Que sua vida muda. Se você tocar nele, não serás o mesmo. Você serás uma outra pessoa. Deixa que eu te levo numa revelação. O que me levou ao profundo. Aleluia. Senti uma revelação aqui. Isso me leva mais profundo, amados. Porque a Bíblia me fala uma coisa. Que esta menina que Jesus estava para ir curando tinha 12 anos. E a mulher de fluxo de sangue estava passando 12 anos de sofrimento. 12 ans de souffrance. Eu pensei, o que é isso, meu Deus? Por que essa coincidência, meu Deus? Essa coincidência. Merci. Mas a Bíblia me levou mais profundo. O meu pensamento foi mais além. Eu comecei a ver que Jesus vinha para a casa de Israel. Jesus, quando saiu ao seu pai, ele tinha um projeto. Ele tinha para onde ele estava indo. Ele estava indo para a casa de Israel. Afinal de contas, a casa de Israel. Enfin, ndaku ya Israel. Tem 12 que quem sabe? 12 que a casa de Israel tem. Ndaku ya Israel aqui na 12 tribos. Ah, aleluia! Amen. Eu queria que você soubesse e respondesse. Quantas tribos que a casa de Israel tinha? Combien de tribus Israël a aqui nango? 12 tribos. 12 tribos. E Jesus sai para ir curar 12 tribos. Jesus abimi para que não combine que 12 tribos. Jesus saiu para lá no Pai. Ele tinha um local onde estava indo. Jesus abimi kuna e pai a papa ayeba ki esikani ya bande kokende. E o local onde estava indo é para a casa de Israel. Esika bande kokenda ndaku ya Israel. Porque Israel está constituída em 12 tribos. Porque Israel é constitué na 12 tribos. Esta menina me apresenta a casa de Israel. Ndaku mwasi o ya bande kobela azo representer ndaku ya Israel. Aquela menina pequena que estava doente representava 12 tribos de Israel. Mwana o ya mukia bande kobela azo representer 12 tribus d'Israël. Mas a Bíblia me diz que pelo caminho também. Bíblia lobi na ngai ke na nzela pelisusu. Uma mulher mwasi mokope tinha 12 anos de doença. Yepe azaki na 12 ans de souffrance. Se encontra com Jesus. Ayeko kutana na Yesu. Toca na orla de Jesus. Simbi elamba na nkolo. Toca na orla de Jesus. Asimbi elamba na nkolo. E depois pergunta a Jesus. Yesu atuni. Quem me tocou? Nani atushe ngai? Os discípulos não podiam responder. Ba discípulos bazalaki na réponse. Bazalaki na réponse. Porque a multidão era demais. Foi te batu bazalaki ebele. Mas eu tenho uma resposta. Ngai naza na Para réponse. dizer a Jesus. Naza na réponse. Quem te tocou? Yesu atuni nani asimbi? Ei, a igreja. Eza église mutesimbaki. Igreja tocou. Église mutesimbaki Yesu. Igreja que tocou Jesus. Église mutesimbaki Yesu. A igreja. Foi te église. Esta mulher. Foi te mwasi oya 12 ans. Essa mulher que estava com fluxo de sangue durante 12 anos. Mwasi oya bande ko perdre makila pendant 12 ans. Quando eu entrei na profundeza, Tango na kota ki na mozindo. eu entendi uma coisa. Na comprena ki eloko moko. Ele representava a igreja. Ye abande ko representer église. Sabe por quê? Oli pona nini? A igreja
Église está fundamentada nos ensinamentos dos discípulos. Na enseignement ya ba disciple. Está fundamentada nos ensinamentos. Nos ensinamentos na enseignement dos apóstolos. Ya ba apôtre. E os apóstolos ba apôtre são 12. Bazape 12. A Église é que tocou Jesus. Simba que Jesus. Antes de chegar em Israel. Avant ya como na Israel. A Église tocou em Jesus. Simba que Jesus. A Église tocou em Jesus. Simba que Jesus. Sabe o que tocou Jesus? A igreja. Obi pona nini église simba que Jesus? Porque a igreja tenha fé. Porque a église eza na kondima. A igreja tem a fé. Église eza na foi. A fé é que tocou Jesus. Foi ande mute simba que Jesus. Não tem uma outra coisa que toca Jesus. E simba que Jesus exalite. Não tem coisa que tira poder a Jesus. Eza ne loko te longola ka Jesus nguya. A fé. A fé. Foi tira o poder a Jesus. Eza longola ka nguya epai na Jesus. E a fé leva a cura. Kondima epesa kalobiko. A igreja do Senhor. Église yankolo pegou Jesus. Simba que Jesus. Sabe o que aconteceu? A menina morreu lá. Mwana wana ya 12 akufa. Vai lá ler. Tanga ka mona. Israel morreu. Israel kufa aqui. A menina lá morreu. Mwana wana ya 12 ans abadai ko bela kufa aqui. Mais église ezala na bomoi. A igreja ficou com a vida. Église ezala ki na bomoi. Enquanto Israel. Kuna na Israel morreu. Mwana wana kufa aqui. E a igreja église permaneceu com a vida. Alguém está com a Bíblia dele aí? Leia uma palavra aí, uma palavra rápida mesmo. No João 1:11. Jean 1:11. Leia em português, alguém tem em português aí. Jean 1:11. O que a Bíblia fala? João 1:11. Bíblia. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para os seus. Quais são esses os seus? Era a casa de Israel. Era os israelitas. Mas os israelitas não o receberam. Porque para receber Jesus, Jesus se recebe com a fé. E eles estavam à espera. Rei que podia vir com cavalos. Vir com exército. E ele não chegou para ele. Então a igreja aproveitou a oportunidade. Então a igreja aproveitou a oportunidade. Que privilégio. Você tem privilégio de receber as coisas de Deus. Enquanto que Israel está vendo que não estamos à espera do outro rei. Afinal, nós como a igreja entendemos que nós já lhe pegamos. Mas para você, para esta mulher ficar curada como a igreja, esta mulher que nós falamos que ele que é a igreja. Mas para que ele seja salva, estava à espera de algumas coisas que ele fez. Ele fez alguma coisa. Alguma coisa que ele fez que me levou mais profundo também. Que a igreja precisa fazer essas coisas para que você chegue de receber o seu milagre. Aleluia. Amém. Para você receber o seu milagre, você deve fazer alguma coisa. Essa mulher fez alguma coisa. A primeira coisa que ele fez, ele ouviu. Aleluia. Amém. Ouviu falar de Jesus. É ou não é? Amém. Amém. Ele ouviu. Ouviu que há um Deus que cura. Que há um Deus que liberta. Que há um Jesus que dá a vida. Então ele pegou a atitude. Quer dizer, a segunda coisa é a atitude. Atitude. Não ouvir. O que quer dizer ouvir?
Porque a Bíblia nos fala no livro de Romanos 10:17. Bible ezali koloba na livre ya Romains 10:17. Que por intermédio de ouvir, que na nzela ya koyoka, é que a fé vem. Que kondima eyaka. Quer dizer, não há a fé se você não ouvir. Donc foi exato ce que oyoki te. Aleluia. Amen. Admiro muito a igreja. N'admiraka mingi église. Não quero ouvir a palavra de Deus. Balingaka pensa te koyoka parole de Dieu. Muita gente às vezes no momento de culto. Tant mususu na moment ya culte. Que não quer estar com o telefone na mão. Omuna azana telefone aí na logo. Está distraído, é um momento importante na igreja. Eza moment moko important na église. Esta mulher queria primeiro ouvir de Jesus. Moi si oya lingaki liboso koyoka Jésus. Igreja, você quer que um milagre chegue para ti? Église olingi bikamwa eya epai na yo. Ouça muito de Deus. Yoka ebele Yesu. Ouça muito falar de Deus. Yoka mingi Yesu. Ouça muito falar de Deus. Yoka mingi koloba na Yesu. Deixa perder os cultos. Tika ko perde culte. Porque cada culto há uma palavra que se liberta. Chaque culte est une parole moko. E cada palavra há uma transformação que leva. Chaque parole est une transformation yango ya kanango. Aleluia. Amen. Então, por intermédio de ouvir, na nzela ya koyoka, nós vamos criar a fé em nós. Biso toko kolisama na kondima. E quando nós tivermos a fé, e tango toza na kondima, nós teremos atitude. E tokoza na attitude. Esta mulher depois teve atitude. Moi si oya bandeko tanga makila azalaki na attitude. Segunda coisa que ele fez. Eloko ya mibale asalaki. Atitude. Attitude. Ele disse: Yalobi, se eu tocar soki na simbi kaka. Na orla. Na lamba na ye. Do Jesus, ya Yesu, serei curado. Nakobikisama, nakobika. Crente sem atitude, chrétien sans attitude, é fracasso. Azali kolemba penza. É fracasso. Azali kolemba. O cristão deve ter atitude. Chrétien, il faut que ait attitude. Olha, o milagre busca-se. Miracle baluka kayango. O milagre você deve ter atitude para ir ao encontro dele. Miracle, il faut na attitude pour que soit yango. Essa mulher não permaneceu no lugar dele. Moi si wana vanda kana sika mon côté. Devo sair. Il faut na bima. Devo ir tocar. Il faut na kende ko simba ye. É que eu tocar. Tango ayeko akeko simba. Para mim tocar. Pona ngai na por asimba. Devo me movimentar. Il faut na sala mouvement. Devo ir ao encontro. Il faut na kende ko kutana na ye. Vai ao encontro do teu milagre. Ko kende esika miracle na yo ezali. Vai ao encontro do teu milagre. Kende na rencontre ya miracle na yo. Porque o teu milagre. Ko te miracle na yo. Se você permanecer em casa. Se ovandi esika moko. Não vai chegar. Não vai chegar. Imagine que você está à busca de trabalho. Imagine pas que soko luka musala. Você está em casa. Tu es dans la maison. Ah, lá em casa não vai chegar. Mutu moko te aroya ko pesa musala. Deve ter atitude. Il faut en attitude. Deve sair. Il faut obima. Deve ir ao encontro de Jesus. Il faut que na rencontre de Jésus. Deve tocar na hora. Il faut que ne simba Jésus. E quando tocar, as coisas acontecem. Les choses vont changer. Nunca vai acontecer. Ce qui est salemité. Nunca vai acontecer. Se você não tocar. Nunca vai acontecer se você não se movimentar. Nunca vai acontecer se não fazer algo. Faça alguma coisa para que o milagre chegue. Esta mulher fez. Faça alguma coisa, mais. Fais quelque chose, bien-aimé. Porque quando não faz nada, estás à espera de milagre em casa. Às vezes, muitas das vezes nós estamos a culpar Deus. Você vai dizer, não é Deus, você como não faça alguma coisa. Olha, Abraão tinha promessa. Abraão azaki na promesse. Já tinha promessa que o filho devia chegar. Na promesse que mwana esengeli aya. Mas o filho nem chegava. Mais mwana ayaki nanu te. Dia ele viu os anjos a passar. E jour amoni ba ange bazali koleka. Acolheu aqueles anjos. E ayambi ba ange wana. Lavou as pernas desses anjos. E a sokoli makole ba ange wana. E lhes deu de comer. E a pesi bango bilei. Isso aqui é atitude, né? Wana ndeza attitude, n'est-ce pas? Aleluia. Amen. Fez alguma coisa. Fez quelque chose. No fim, ouve o que os anjos disseram. E na suka ayoki oba ange balobaki. Os anjos falaram que no próximo ano, ba ange balobi prochaine année, vamos te visitar.
Você terá filho. Aleluia. Amém. Muitas das vezes nós não fizemos nada mesmo. O que é que Deus vai lembrar de ti? O que é que Deus vai pensar em ti? O que é que você faz pelo menos? Aleluia. Amém. Eu estou aqui há poucos dias. Como vocês estão ouvindo o meu português de Angola, nem daqui não. Mas eu já entendi vocês. Que uma coisa que vocês não têm é atitude. A falta de atitude, amados. A falta de fazer alguma coisa. Isso vai te impedir muita coisa. Aleluia. Amém. Vai te impedir muita coisa, amados. Algumas coisas você não espera a multidão. Você faz da sua parte. Esta mulher aqui não esperou a multidão. Muita gente estavam ali. Encostavam-se a Jesus. Eles se encostavam. Mas o que foi e tocou só era ela. E a palavra, o nome dele ficou nessa palavra aqui. Se eu conhecesse o nome dela. Se eu conhecesse o nome dela. Se a Bíblia falasse do nome dela, devia dar esse nome a alguém nesta manhã. Devia dar esse nome a alguém. Porque esta mulher tocou a minha vida. Ela é uma pessoa que se revolucionou. Porque ela era imunda. Era afastada. Ele disse: se vão me matar lá na cidade, que me matam. Se eu permanecer aqui, já estou com 12 anos de doença, também vou morrer. Então vou ir. Eu vou ir. Vou fazer algo. Arrisca, amado, a fazer alguma coisa. Risque-toi de faire quelque chose, bien-aimé. A terceira coisa. Troisième chose. Onde eu vou terminar? Vou terminar nessa terceira coisa. Troisième chose. Deus é bom, aleluia. Amen. Uma coisa que eu entendi. Que esta mulher entendeu que havia Jesus. Aleluia. Amen. Que lá onde eu estou aí, Jesus está lá. Que a existência de Deus. A existência de Jesus. A Bíblia diz que todos que venham a Deus devem crer que Deus existe. Você deve acreditar que Deus existe. Não, você nem isso. Deve entender que Deus existe. Il faut comprendre que Nzamba azoko exister. Que Deus está aqui no Bethesda. Que Nzamba na Bethesda. Que hoje Deus está aqui. Que neste culto Deus está aqui. Vão ao encontro de Deus. Quando ele estava a sair, colocou no pensamento dela: estou aí ao encontro de Deus. Se eu me encontrar com Deus, as coisas vão mudar. Você tem Deus. Job, ele passou muito tempo doente. Mas quando ele pensou que o meu Redentor ainda vive, ele vai se levar, vai se levantar como a última pessoa na minha vida. Ele vai ao lado de Deus, mesmo que ele passou dificuldades. Mesmo que ele passou dificuldades. Mas houve um tempo que ele disse: o meu Redentor vai se levantar. Nzambe na yo azali. O teu Deus vive. O seu Deus está aqui. Porque você busca, você saiba e fala: eu tenho um Deus. Mesmo que as coisas estão a demorar, mesmo que não está a acontecer, eu tenho um Deus. Mesmo que as pessoas não queiram,
Même tu balingite. Même mi fait char là no mbanza Congo. Même bakangel batika nga kuna. Même vous savez me fait char. Même bakangel ngai kuna. Même rédempteur. Face le fantôme. Nous te modiya. Kolo ya suka. Akumakosa. Akosala eloko. Fala contestar. Eloko moko kosala. Pas citado meu nome. Akombo na ngai kolobama. A partir de hoje. Banda lelo. Eu escrevi o meu nome aqui. Porque eu falei a Deus. Se eu já escrevi o nome em Angola, preciso escrever o meu nome na Bethesda. Devo escrever o meu nome. Quer dizer, para que escrevam o seu nome? Para que as pessoas escrevam o seu nome? Deve sentir. Il faut assentir. Eu tenho um Deus. Que é o Deus que está comigo. O Deus que caminha comigo. Mesmo as coisas tão difíceis. O meu Deus. Mon Dieu, vai olhar para mim, vai citar o meu nome. Se os outros já andam de amber, na amber. Desculpa, não entendi. Amém. Só vai fazer o cotambo na carão. Eu também. O meu dia vai ter que chegar. Porque o Deus que esteja vai operar. Vai operar. Eu tenho confiança naquele Deus que me chamou. Quando eu cheguei aqui, as coisas complicaram. Eu deixei o emprego. Que eu entrei, só 3 meses de promoção que eu teve. Só me passaram 3 meses de promoção. Quer dizer, desde o dia que eu recebi a promoção, fiquei só 3 meses. Mas Deus me chamou para vir para aqui. Isso eu não falo que eu venho procurar alguma coisa, porque eu tinha emprego. Mas Deus me chamou aqui. E quando eu cheguei aqui, comecei a sentir que as coisas não estavam a andar. Comecei a dizer que será que eu volto para Angola? Orei a Deus. Disse, eu nunca cheguei até o nível, neste nível. Porque Deus já tinha me tirado do nível baixo que eu estava. Eu já passei todas as minhas escolas de Deus. Eu já não estou nas escolas de Deus. Se na lei que saiu já. Já passei as escolas. Aleluia. Amém. Já passei todas aquelas escolas. Agora é tempo de eu viver Deus. É meu tempo de viver Deus. O que eu estou a sentir agora não me importa. Não me importa o que estou a sentir. Se que as coisas não estão andando, não me importa. O que eu sei, que o meu dia já chegou. O dia de Deus já chegou. O meu Deus já se levantou. As coisas já se abriram. Aleluia. Que Deus vos abençoe. Terminei aqui a minha mensagem.